Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Estúdio Oeste, que começa a partir de agora aqui, direto da sede da Revista Oeste em São Paulo, nosso encontro semanal, sempre nas noites de quinta-feira, 20h30, 8h30, para repassar os principais assuntos da semana, a semana em revista e, é claro, trazer para você em primeira mão os destaques da edição da Revista Oeste, que está saindo do forno, está quase pronta. Toda sexta-feira pela manhã, conteúdo novo para você que é nosso assinante. Então, desde já, quero também convidá-lo, caso você queira apoiar o nosso jornalismo independente, ter acesso a reportagens exclusivas e os artigos do nosso time de colunistas, José Roberto Guzzo, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e grande elenco. Tem aí um QR Code na sua tela, você aponta o celular e num passo a passo muito simples passa a fazer parte também do nosso time. Também quero lembrá-lo, você que está nos acompanhando aqui pelo Rumble ou que chegou até essa transmissão pelo Twitter ou pelo nosso site, que nosso canal no YouTube está sob censura, portanto, enquanto a nossa defesa não é analisada e a situação normalizada, seguimos por aqui nessa plataforma nova, mas sempre às quintas-feiras estaremos aqui. Quero aqui então dar boa noite à nossa bancada, Fabi Barroso, tudo bem? Do Oeste Sem Filtro para o Estúdio Oeste. Me transportei. Boa noite, Silvio. Boa noite, Flávio. Eu não vou dar spoiler, porque toda semana eu faço isso. Boa noite, Flávio Morgenstern, tudo bem? Boa noite, tô apertado aqui hoje. Primeira vez na história desse estúdio que nós estamos com a casa cheia aqui, full house e todo mundo aqui, ninguém no telão. Estou, inclusive, muito feliz e orgulhoso por conta disso. É verdade, temos aqui um convidado, está aqui, temos a honra, o prazer de receber o nosso convidado, o general Maynard Santa Rosa. Muito boa noite, general. Vou primeiro apresentá-lo aqui para quem não conhece o general. General de Exército Reformado, pós-doutor em Política e Estratégia no US Army War College, nos Estados Unidos. Foi comandante da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada, da 7ª Região Militar e comandante do Nordeste, além de ex-secretário de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais do Ministério da Defesa, mais recentemente. Seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Fico muito satisfeito de participar dessa seleta bancada. General, queria então começar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo semanal, pedindo a avaliação do senhor com toda a sua trajetória, além dos conhecimentos aí em política e estratégia, né, já ter passado também pelo Ministério da Defesa, né, e claro, toda a sua biografia desse momento conturbado que o Brasil está vivendo, sobretudo nessa última semana. Pois é, nós vivemos uma circunstância muito complicada, politicamente inédita. Nós tivemos uma eleição complicada, que resultou num processo de seleção dos candidatos, que eu considero ilegítima, tendo em vista as distorções e as disfuncionalidades que se apresentaram ao longo do processo. Então, estamos agora vivendo uma situação de equilíbrio instável. Temos um poder executivo ilegítimo, um poder judiciário acima da lei e um poder legislativo omisso e até, de certa forma, conivente. Então, isso gera um desequilíbrio institucional no país e se reflete no moral, no ânimo da sociedade. Evidentemente. Bom, vamos então aqui batendo papo, rodando. Fabi, vamos lá. Ladies first. Eu queria aproveitando esse clima, general, que nós tivemos muitas pessoas na frente dos quartéis e pedindo, né, uma ajuda para as Forças Armadas, justamente por considerar as Forças Armadas algo importante, né? E a gente sabe que antigamente tinha a função de poder moderador mesmo, né, na história do Brasil, e que agora essa Constituição de 1988 a gente nem pode cogitar essa ideia, porque hoje seria crime. Mas como o senhor vê o carinho ainda que o senhor acha que as pessoas vão ainda manter depois desse desfecho, dessas pessoas estarem detidas lá também, foram detidas no próprio QG lá em Brasília? Como o senhor acha que isso vai repercutir para a instituição?
Veja só, eu acredito que aquela massa de pessoas que estava apelando para a intervenção militar na frente dos quartéis era uma forma de inconformação com as circunstâncias vigentes no país. Porque se fizermos um breve retrospecto, nós vamos ver o seguinte: aproveitando-se da pandemia, foi isentado um condenado que comprovadamente, em 3 instâncias e por unanimidade confirmada a sentença, provou-se a situação criminal do candidato. Então, baseado numa situação também forçada, porque houve o aproveitamento de laudo questionável de hacker que acessou o Telegram e as informações contidas lá no telefone celular do ex-juiz Sérgio Moro, usando esse argumento. Ficou batizado de vaza-jato na época, né? Baseado nesse argumento, anular um processo à revelia de 3 instâncias judiciais regulares. E tudo isso com uma função de ressuscitar uma opção ao status político vigente. Quer dizer, isso foi uma, digamos assim, entre aspas, uma forçação de barra que nós brasileiros que raciocinamos, ou que enxergamos, não podemos concordar. Então eu entendo que aquela massa na frente dos quartéis demonstrava uma insatisfação com esse estado de coisas. Embora a questão de intervir das Forças Armadas tenha sido aproveitada interpretada pelas narrativas adversas como sendo golpismo, não acredito que a população tenha sentimento golpista. Eu acredito que houve uma espécie de uma inconformação, uma revolta diante do absurdo jurídico que foi perpetrado. Esse é o meu ponto de vista. Então, são milhares, para não dizer milhões, de pessoas comuns, de cidadãos comuns que têm consciência política, que se manifestaram. Agora, tratar esse povo como golpista ou terrorista é um erro sociológico muito grave, porque essa insensibilidade pode gerar, dentro do ponto de vista dialético, uma reação incontrolável. Então é assim que eu vejo o cenário. General, o senhor acabou de colocar esta questão histórica, inclusive do papel das Forças Armadas no Brasil, né, como tinha sido colocado também pela Fabiana, de que você tem alguns processos no Brasil que tenderam à ruptura. Você teve mais ou menos ali constituições que duravam cerca de 30 anos no máximo, dificilmente elas passavam de 30 anos. Essa já é a segunda mais longeva, ela é só de 88, ou seja, nós temos uma Constituição, uma das mais recentes do mundo, e ela é a segunda mais longeva da história do Brasil. E as Forças Armadas sempre atuaram, historicamente, quase como pelo menos assim, uma tentativa de colocar alguma ordem, né? Quando você tem ali um conflito muito grande entre os poderes, que nós já tínhamos desde a época do Império. Neste sentido, quando as pessoas vão na frente dos quartéis, eu concordo com o senhor que isso, na verdade, é mais uma manifestação simbólica quase, né? Eu não vi ninguém ali falando, olha, eu quero uma ditadura, eu quero um golpe militar para não ter mais presidente, não ter mais justiça, não ter mais nada, que é assim que é colocado pela grande mídia. Porém, eu vejo as pessoas justamente pedindo o contrário, né? Falando, olha, eu queria meu voto, eu queria, sei lá, parece ser uma manifestação mais simbólica. E sobretudo, Flávio, me permita fazer aqui um adendo, que o general já trouxe isso de alguma forma, a inconformidade das pessoas de ser moralmente administradas, ter a nação administrada por como é que a gente hoje em dia toma cuidado até para adjetivar. Uma micareta? Não, mas enfim, por um grupo que já foi condenado no passado, né? Por um então ex-presidente na época que tinha sido reabilitado juridicamente, mas que tinha condenações na bagagem, né? Acho que a ideia moral
bateu, né? Sim. E aí, nesse sentido, quando as pessoas gritam, né? Eu sempre comento, né? Que elas falam assim, os generais vão fazer alguma coisa. E ninguém sabe o nome de um general, né? Acho que os generais, assim, são unificados. As Forças Armadas, elas têm alguma ideologia? Assim como a gente vê na mídia, né? Que os generais, eles são todos de extrema-direita, querem implantar uma ditadura. E na prática, a gente está vendo mais ou menos o contrário. Qual o papel específico aí das Forças Armadas neste cenário conturbado? Veja, depende do enfoque que a gente dê à abordagem da questão. Eu entendo que as Forças Armadas, depois que foi deposto de uma maneira traumática o imperador, em 1888, que dava o ponto de equilíbrio de uma sociedade nascente, e ele, de uma forma até artificial, foi deposto, essa que é a verdade. As Forças Armadas, no caso específico, o Exército Brasileiro, passaram a substituir no inconsciente coletivo o imperador, de certa forma. Porque quem tem a força é que é. Eu estou invocando aqui a imagem da teoria de Jung e também dos sociólogos mais equilibrados, como Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e alguns da primeira metade do século XX, porque daí para cá misturaram sociologia com ideologia, e aí deu um descrédito nessa atividade, né? Então, as Forças Armadas, nesse sentido, elas substituíram, de certa forma, o imperador. E aí vem, general, hoje, uma declaração hoje do presidente Lula dizendo que as Forças Armadas não são o poder moderador. Estou pegando esse gancho na sua fala porque justamente o presidente disse isso hoje. De fato, legalmente e formalmente, as Forças Armadas não são o poder moderador. O problema é dizer isso para o povo e o inconsciente coletivo da nação. A memória, né? Esse que é aí a diferença, que isso é um contencioso real. É uma circunstância real dos fatos. Aí nós tivemos um ponto de corte. Na Primeira República, os militares tinham uma motivação muito grande no sentido de, como participante da nação, uma espécie de enfoque messiânico da sua missão de desenvolver o país, tirá-lo daquela situação de um país enorme, porém difuso, culturas difusas e heterogêneas, e não ter uma consciência, uma identidade. Então, os militares, naquela época, tinham uma espécie de um viés idealístico, que foi herdado até da formação acadêmica que vinha da Escola Militar de Resende, né? Com base na doutrina positivista. E aí, como o militar é pragmático e é objetivo, houve uma afinidade muito grande com aquela doutrina implantada ainda no Império, pelo Benjamin Constant, e aquilo foi impregnando as gerações de novos oficiais da Escola Militar. Então, a Primeira República, ela passou, assim, tendo na dimensão emocional uma característica. Aí depois veio a Revolução de 30, que fruto desse inconformismo daquela geração, foi derrubada a Velha República, que era baseada em privilégios ainda senhoriais dos coronéis. Então, derrubada a Primeira República, entrou Getúlio Vargas, com grande capacidade de visão estratégica e política, e ele conseguiu controlar o movimento tenentista. Ele conseguiu dissolver o tenentismo de acordo com a vontade dele para manter o controle do país. Ele conseguiu, é uma habilidade, eu diria que ele seria uma espécie de um gênio, um Maquiavel da política brasileira. Ele conseguiu fazer isso, mas continuou o sentimento, assim, no inconsciente daquelas gerações todas. Isso só veio mudar a partir de 64. A intervenção de 64 se deu sob a motivação
essas motivações. Mas o Marechal Castelo Branco, que tinha passado traumas, a geração dele, trauma de ter que deglutir o retorno de pessoas que tinham sido afastadas da instituição e expulsas por indisciplina, etc., revolucionários, aí foram incorporados nas fileiras por força de decreto governamental. Na década de 30, tivemos que voltar. Então, o elemento que está acostumado com a vivência castrense da hierarquia e da disciplina recebe um corpo estranho como seu chefe, não pode gostar. Inclusive, pessoas que tinham passado 10, 20 anos fora, trabalhando em outras atividades políticas, retornaram, foram reincluídas. Isso gerou um trauma na instituição. Fruto desse trauma, quando se implantou a nova ordem em 64, o Marechal Castelo Branco proibiu completamente a atividade política no ambiente militar. Nós tivemos, deixa eu só pegar esse gancho, general, porque nós tivemos, inclusive, hoje, né, de novo, né, uma proibição dos militares se manifestar. O senhor está comentando sobre positivismo, sobre toda essa ideologia da caserna, né, na verdade não é exatamente uma ideologia, mas assim, o pensamento geral dos militares, a sensação que nos dá para nós civis que não conhecemos as Forças Armadas como um todo, a gente não aprende sobre isso na escola, ponto, nós não sabemos, é de que alguns da esquerda pensam que são todos ditadores, então, e o pessoal da direita, né, que conhece um pouquinho mais sobre isso, fala, olha, mas são todos positivistas. E qual que é o reflexo disso hoje? Porque nós estamos vendo justamente uma disputa ideológica ali que a gente não conhece. O ponto de corte que eu falei, 64, foi que pôs fim ao positivismo. A partir daí, as novas gerações foram formadas sob um enfoque profissional, técnico. E aí, aquele idealismo nacionalista das gerações anteriores não se repassou para as novas gerações. As novas gerações se tornaram pragmáticas, eu diria até mais competentes do que as antigas gerações, otimizando digamos, a atividade funcional militar e focou a sua motivação na profissão. E aí, como se sabe do espírito da sociologia mundial, comprova que existe um sentimento assim pretoriano, esse aqui é o nome técnico, em todos os exércitos do mundo, o exército funciona como uma espécie de um Estado independente, paralelo, autossuficiente, porque todas as funções que existem na sociedade existem dentro do ambiente militar e otimizadas e racionalizadas, certo? E mais eficientes ainda do que na sociedade comum externa. Então, quando se perdeu o idealismo nacionalista que vinha, eu não queria nem dizer nacional, eu diria patriótico, que vinha do Império e passou ao longo de toda a Primeira República, o Estado Novo, e a República Nova também. Depois que acabou tudo isso, o militar se tornou mais militar, mais competente, mais disciplinado e menos patriota. Eu não estou aqui fazendo crítica de nada, eu estou constatando a situação. Então, essa geração de hoje não pode ser encarada como aquelas gerações que eram positivistas. Entende? As gerações de hoje... Esse ponto é muito importante. Essa geração de hoje, ela tem uma configuração diferente. Tem um efeito geracional mesmo e tem essa nova configuração a partir de 1964. Eu tinha dito aqui que o trauma da reintegração de ex-revolucionários que tinham sido expulsos... Houve um caso, por exemplo, do meu xará, o general Mainar Gomes, que foi um dos protagonistas da Revolução de 24 e da Revolução de 27. Esse é considerado um herói, assim, sergipano, Mainar Gomes.
Ele foi condenado, saiu, e na Revolução de 30, ele saiu como primeiro-tenente. Aí foi mandado para cumprir sentença numa ilha dessas, bem periférica do Brasil, não me lembro qual é agora, um desses atóis aí, certo? Onde tem instalações, ele foi mandado para lá. Quando houve a Revolução de 30, ele foi trazido, promovido a general de brigada. Ele não foi capitão, nem major, nem tenente-coronel, nem coronel, nem vivenciou essas etapas necessárias da vida profissional e foi colocado como general de brigada. Eu estou citando um exemplo aí, né? E isso é uma distorção. Não entro no mérito da pessoa, do herói, eu entro no mérito, assim, da funcionalidade militar, da disciplina e da hierarquia. O general, teve um general que participou da Revolução de 27, daquela marcha da coluna Prestes Miguel Costa. Eu prefiro dizer Miguel Costa Prestes, em vez de dizer Prestes, porque o enfoque é mais ideológico, sabe? A coluna Miguel Costa Prestes, teve um general oriundo daquela coluna que ficou 30 anos como general. Então, isso lhe deu uma acumulação de autoridade que gerou prestígio político e ele terminou se tornando Cordeiro de Farias, o general Cordeiro de Farias. Então, para acabar essa possibilidade, em 64, o Marechal Castelo Branco criou a lei da compulsória que permite, no máximo, um oficial ficar 12 anos como general. Então, a média é 4 anos como general de brigada, que é o primeiro degrau, como 2 estrelas, como general de divisão, mais 4, e como general de exército, 4. Então, hoje, um general tem uma vida, se ela for otimizada, se ele for brigado e for promovido, porque somente 1/3 dos brigados é que sai 3 estrelas, e metade dos 3 estrelas é que sai 4 estrelas, a filtragem é muito grande. Então, se isso acontece, prova que não há tempo para se formar liderança como se formava até a década de 50. General, entende? O senhor está dizendo para a gente... Liderança política. Uma avaliação histórica aqui, contando várias coisas que a gente realmente não estuda isso, né? Na escola nós não sabemos sobre... a gente não sabe direito o que é a coluna Prestes, né? Você lembra desses detalhes só para estudar no vestibular e depois você esquece completamente. Mas, na verdade, eu vejo um certo divórcio aqui entre as Forças Armadas, o papel em geral das Forças Armadas e do povo e da classe política. Ou seja, nós temos 3 instituições aqui que não se conversam. São 3 instituições que não pareçam se entender, não pareçam saber o que são umas às outras. Porque nós temos esse problema dos generais com a política, nós também temos um problema do povo que, ora, teve uma situação mais ou menos tensa com as Forças Armadas e, ora, tinha que se socorrer das Forças Armadas correndo, e a classe política ali que parece ser mais alienada do que qualquer outra coisa. Eu acrescentaria, evite a formação dos governos de esquerda sempre que tiveram a dificuldade em relação aos militares, de relacionamento muitas vezes, inclusive com barreiras, dizendo, nós vamos colocar um civil à frente do Ministério da Defesa. Acompanhamos recentemente esse debate. Exatamente. E as ditaduras de esquerda da América Latina, todas, que a gente sabe que tem o auxílio das Forças Armadas de cada país. De cada país, exatamente. Eu acho que o símbolo supremo agora foi no dia 1º de janeiro, né, que o Lula, enquanto estava passando, né, presidente estava sendo empossado naquele momento, todos os generais, né, todos os comandantes das Forças Armadas bateram continência e o Lula ignorou, ele virou de costas. Como o senhor avalia esse gesto, assim? Ele não aprendeu que o presidente é um estadista. Os militares fazem a continência para o estadista. Não interessa a pessoa, interessa a missão funcional militar. Então, se fosse depender de avaliação pessoal, avaliação moral, ele talvez merecesse uma algema e não uma continência. Mas como ele está ali colocado
institucionalizado como autoridade máxima do Estado, então os militares prestam a sua continência ao Estado, independente da pessoa. Entende? Então, isso aí. Outra coisa que às vezes causa uma impressão diferente é que as Forças Armadas sempre tiveram o apoio do povão. O povo admira e apoia as Forças Armadas. A classe média é que não conhece as Forças Armadas e, por estar muito politizada aí, na maior parte das vezes, devido ao ensino superior das universidades, ideologizada, é que tem uma posição, em geral, chocante em relação às Forças Armadas. Não é o povo. Então, isso aqui é uma percepção que tem que ser estudada por sociólogos. Se colocar um militar, o povo aceita. O povo aceita. A classe média e a classe política é que vão reagir. O povo, não. Então, é muito interessante ver esse lado, que é mais sociológico e psicológico, do que funcional e legal, como se diz. Não é? Muito bem, perfeito. Vamos mostrar então agora, já 21 horas, a capa da Revista Oeste, que já está pronta para você que é nosso assinante. Tá aí. Olha lá, Fabi, mudando de regime. É o texto assinado por José Roberto Guzzo. Eu adorei o duplo sentido aí. Você vê ali, essa é uma imagem do ginásio da Polícia Federal que recebeu aí 1.200, talvez mais, número maior de pessoas que estavam na esplanada dos ministérios no domingo, quando houve depredação nos prédios do Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e também do Supremo Tribunal Federal. E aí, o que é que acontece? Mais de 1.000 pessoas foram levadas para esse ginásio da Polícia Federal, sem individualização de conduta em primeira hora. Houve uma enorme confusão e muita gente teve que sair de lá, assinando inclusive uma tal nota de culpa, sem saber de fato o que tinha feito. Afinal de contas, talvez estivesse ali próxima a algum vândalo, a alguém que praticou ato de depredação, e aqui deixo registrado mais uma vez, como a Revista Oeste faz nas suas páginas, faz no seu site, faz em todos os seus programas, do repúdio a qualquer tipo de violência. Por mais que alguém entenda que algo é certo, não tem jeito de se chegar até lá fazendo o errado, praticando o errado. A Oeste repudia todo tipo de vandalismo. Mas vamos lá, vamos colocar de novo a capa na sua tela e eu vou dar mais detalhes aí desse artigo José Roberto Guzzo. Está em execução um projeto que pretende manter o país sob o controle de uma coligação entre o STF e o Executivo. Começa a se formar um Brasil de obediência ao governo, sem povo na rua e sem oposição de verdade. Lembrando, né, Fabi, para a gente atualizar quem está nos assistindo, que o governador do Distrito Federal foi afastado por 90 dias, que na sequência houve outras decisões do plenário do Supremo Tribunal Federal, formaram maioria, proibindo novas manifestações políticas, enfim, uma grande escalada. O que está acontecendo no Brasil, até juridicamente fica complicado. Essa nota de culpa que você mencionou, por exemplo, ela existe no Código de Processo e ele não é tão anormal, mesmo porque nas condições normais daria para alegar uma coação, para ser liberado, a pessoa assina qualquer coisa. Quem viveu até a ditadura, aproveitando aqui o general, né, tem esses resquícios de dizer essas coisas que a gente não sabe o que é verdade ou não, mas de fato o que a gente está vivendo agora é algo que você não tem como que um senhor ia sair dali, né, preservar a sua própria vida se não assinasse o papel. Então, como nós trabalhamos, eu sou advogada e a gente trabalha lá com o pessoal que está em Brasília fazendo um acompanhamento pro bono dessas pessoas, esse retrato que a capa trouxe é o retrato da mais triste realidade que hoje nós temos no Brasil. Uma série de leis não estão sendo respeitadas, a esquerda acha que é monopólio dela falar direitos humanos de pessoas que estão detidas, isso não é.
E, de fato, uma série de garantias, né, das pessoas aí foram violadas e estão. Só para as pessoas saberem, ainda estamos procurando pessoas desaparecidas. Né, que realmente, a última notícia que a família tinha é de que estava, eu chamo de galpão da democracia, essa parte aí. Que estava lá no galpão da democracia. Galpão da democracia, ninguém pode brigar comigo, né? Estava lá no galpão fazendo triagem e sumiu. Então, a família está à procura, depois até, vou pedir para a Oeste até divulgar, porque é uma notícia real e a família realmente está procurando. Então, a gente precisa saber os desdobramentos disso tudo. E não dá para generalizar. Um dos princípios penais aí que nós temos é a individualização de conduta e também, aí todo mundo já sabe, todo malandro sabe. Agora o povão que está sabendo também, que precisa ter audiência de custódia. Se você não tem audiência de custódia, o que tem que fazer? Soltar, relaxamento de prisão. E não é o que está ocorrendo. Então, a gente está vendo também uma série de acúmulo de artigos, né? Estão falando de artigos e outros. E para falar da votação do Supremo, para eu não citar nada que o pessoal depois vai ficar chateado também, desculpa, ministros, então eu vou pegar o voto do André Mendonça, que eu estou até elogiando, falando que é um voto histórico, que ele trouxe o simples, que o que está sendo falado, que foi feito, não é terrorismo. Se tiver, vão ter que ler a lei e mudar a lei. Porque a configuração de terrorismo é ato de xenofobia, é uma outra situação. E todo mundo concorda, ele trouxe isso no voto, acho importante salientar, que é uma discordância política e ideológica. Todo mundo concorda, direita e esquerda, né? Que é isso que está ocorrendo no Brasil. Que, de fato, aí tem a inovação dessa lei que substituiu a Lei de Segurança Nacional, que é o artigo 359, que está sendo utilizado, e que foi a primeira vez, então, que o Judiciário apreciou. E apreciou como? Todo mundo, não importa se você chegou perto do lugar, você é culpado. E agora a gente tem responsabilidade também, muita coisa, né? Mas responsabilidade de pessoa jurídica, já fazendo uma pré-condenação e pegando os bens dessas empresas que você também não tem como individualizar nesse primeiro momento. E tudo isso que eu estou falando com base na Constituição e outras leis ordinárias e também nos pactos que o Brasil assina internacionalmente, que garante alguns direitos e que são também tradição da nossa história, é um remonte aí até da Segunda Guerra Mundial. Então, tudo isso que eu estou falando está sendo violado nesse momento e as pessoas estão com receio de dizer isso que eu estou falando, com medo de ser o quê? É um incitador de alguma coisa. Eu só estou incitando a lei. Se não for crime ainda dizer, né, que, por exemplo, existe lei de tortura no Brasil, existe lei de abuso de autoridade, então fica aqui esses meus recados meio não tão assim diretos. E aí eu já aproveito e emendo a pergunta ao general, porque eu sei que as pessoas tinham muita consideração pelas Forças Armadas do Brasil. E dado que neste episódio existem vídeos que nos mostram que o próprio Exército colocou as pessoas ali e levou, né, por ordem de ministro, tudo bem, né, estavam cumprindo a ordem, mas se por acaso as Forças Armadas não temem um divórcio com os patriotas do Brasil para sempre, né, com as Forças Armadas brasileiras. Para sempre é difícil, porque existe, assim, como eu falei, o inconsciente coletivo, existe a tradição, que, embora muita gente de esquerda não admita, mas é uma realidade que não dá para ser cancelada, né? Vivemos uma crise de liderança em geral, em todos os segmentos da sociedade. Talvez por isso não tenha havido uma decisão um pouco mais contundente, né? Talvez por isso mesmo. Mas não é o caso de se dizer que o Exército, por exemplo, se voltou contra o povo. O Exército jamais vai atuar contra a população. Se houver um impasse, ele vai se posicionar do lado do povo. Essa é a verdade. Se chegar um momento crítico de impasse, o Exército se posicionará ao lado do povo, como sempre o fez, ao lado, como garante da soberania popular. Então, se há digamos assim, uma distorção ditatorial por parte, seja de elemento do executivo ou do judiciário, isso é uma questão circunstancial que passará, de alguma forma. Espero que sem a necessidade das armas. Espero que seja uma discussão pacífica. Claro. Mas se houver, digamos assim, a perda de controle
um estado de convulsão, com grave perturbação da ordem, tenho certeza que o Exército estará do lado do povo. A soberania que nós aprendemos desde a academia e ao longo da vida inteira militar é do povo. É o povo que é soberano. Ninguém pode se posicionar como tutor do povo. Isso é uma aberração. O que está acontecendo, que aconteceu lá em Sobradinho, lá em Brasília, foi uma violência inconcebível no meu modo de ver. O que aconteceu ali rompe com toda a cultura nacional de tolerância, de anistia, de diálogo, que a civilização, particularmente no Brasil, fez vivenciar ao longo da história. Aquilo ali foi uma aberração circunstancial, né? Inédita. Os efeitos dela, nós vamos ter que avaliar. Porque a teoria da dialética existe. Sim. A cada ação corresponde uma reação que lhe é igual e contrária. Isso não é só na física, né? Isso também é nas relações humanas. E a dialética funciona dessa maneira. Então, eu acredito que isso tem que ser corrigido de alguma forma. É um absurdo que não pode permanecer, que tem que ser de alguma forma corrigido. Porque se houver tendência de se permanecer esse estado de coisas, a reação pode sair do controle. Agora, general, aproveitando o gancho aqui, quando a Fabi trouxe doutora Fabiana, porque ela é advogada, né, mas é nossa amiga, a gente chama de Fabi. Doutora Fabi. Doutora Isso. Fabi trouxe, por exemplo, determinados enquadramentos. E ela citou a lei antiterrorismo, é uma lei de 2016, uma lei que foi criada a toque de caixa por causa da Olimpíada que ia ser realizada no Brasil, havia pressão internacional, porém, uma lei também redigida ali com cálculo, com método, porque havia um grande temor da esquerda em inclusão, por exemplo, de MST e outros movimentos conhecidos por invasões e por aí vai. Dos verdadeiros terroristas. O senhor chegou mais rápido onde eu chegaria. Exatamente. Mas quando você vê, por exemplo, a esquerda e políticos de esquerda falando diariamente em programas de televisão, rádio, entrevistas, páginas de jornais, os terroristas, golpistas e entre outros istas e sufixos não faltam, você pensa que o país foi governado pela Dilma Rousseff, que participou de um movimento, sim, terrorista. Você pensa que o Brasil teve um ministro como Franklin Martins, que participou de um sequestro. Você pensa que o José Dirceu foi trocado por conta do sequestro justamente do embaixador Charles Elbrick. Temos outros tantos nomes que poderíamos citar. Você tem uma esquerda que inclusive se espraiou como nunca antes na própria imprensa, que venera uma figura como Carlos Marighella, recentemente. Então, como é que o senhor, do alto aí da estatura, da biografia que o senhor tem, não só nas Forças Armadas, mas até mesmo como ligar o período que passou no governo, quando o senhor ouve terroristas, golpistas vindo dessas mentes, dessas bocas, o que passa na cabeça de um general do Exército? Nós temos que fazer uma análise fria dos problemas. O que está em curso é uma guerra informacional. Nós estamos vivenciando uma guerra psicológica. E estão se criando narrativas consentâneas com os operadores psicológicos que criam as estratégias. Estão, digamos, aproveitando um momento em que houve um delírio extremista por parte de um lado, para poder se consolidar, criar uma espécie de, como é que eu diria que, se legitimar como autoridade baseado no terror. Então, o que está se exercendo
é terrorismo psicológico Sem dúvida. sobre a massa. E está se inibindo o povo de exercer a sua soberania direta. É isso que é o ponto focal da questão. Está se inibindo, se criando uma circunstância para proibir o povo de expressar o seu sentimento e a sua soberania. Isso não pode permanecer. Isso é um absurdo que não tem como sobreviver. Veja só, quando antes, né, você falou aí a respeito desses posicionamentos esquerdistas, né? Até haver o colapso do Muro de Berlim e da União Soviética, havia uma espécie de um otimismo, eu diria assim, um fatalismo otimista com relação ao socialismo autoritário, que é basicamente o marxismo, né? Mas quando se veio assim ao público, no mundo todo, o que aconteceu naqueles anos de domínio do comunismo na Europa Oriental, se provou que como solução econômica é um fracasso. O socialismo não vingou em lugar nenhum. E a prova está que a China não é mais marxista. Pelo contrário, a China deu uma guinada hoje que ela exerce um regime de exceção de partido único, mas que tem um modelo leninista. Mas perdeu o componente ideológico marxista, ela é capitalista de Estado. E se nós formos avaliar o que está acontecendo, por exemplo, no Vietnã, é uma cópia do capitalismo chinês de Estado. O Vietnã, hoje, embora nominalmente comunista, é um regime capitalista de Estado, e essa é a tendência se quiser sobreviver. A Coreia do Norte não deu esse passo ainda por razões geopolíticas, que no momento que for abandonada pela China, ela cai o regime lá. Não tenha dúvida. E na América, aqui temos o viés latino-americano, que é irracional. É ditado pela emoção, pelo inconsciente e não pela lógica. Para manter uma excrescência como é o regime cubano, por exemplo. Mas a gente está ficando bem parecido também, né? Não, aí que está o perigo. Aí que está o perigo. Por isso que é preciso esclarecer. Essa guerra psicológica que está em curso, ela precisa... nós precisamos arregimentar as consciências, as inteligências, para mostrar a verdade. A maior arma... Isso não vem lá do grancismo? A maior arma para enfrentar essa guerra... na sua área aí. Eu nem ia nem a usar, verdade. eu já ia passar a bola que fala. A verdade é a melhor arma. Praia do Flávio. Ele já se ajeitou. Vai, Flávio. Não, é que na verdade eu acho que assim, tudo isso que a gente tá comentando aqui, né, são exemplos históricos assim que infelizmente eles deveriam ser óbvios. Quer dizer, o mundo inteiro estuda a China, o mundo inteiro estuda a Coreia do Norte, o mundo inteiro estuda a Cortina de Ferro, o que aconteceu pra lá da Cortina de Ferro. Só nós que não, né? Pra gente é assim, você falar em comunismo, assim, uma teoria da conspiração, uma coisa como essa. Um regime que matou mais de 100 milhões de pessoas, não é pouca coisa. Agora, eu queria só... A gente não quer se focar nesse assunto, mas é só uma coisa que nós precisamos dizer, principalmente porque o senhor acabou de falar sobre a inteligência. Lembrando que, assim, esses abusos que foram ditos, as torturas que foram mencionadas aqui, elas todas estão elencadas na lei. Existe lei de abuso de autoridade, existe lei de tortura no Brasil, como já disse a doutora Fabi, e essa lei de tortura também fala sobre tortura psicológica, e a gente precisa, acho que assim vai ser o tema deste ano, falar dos campos de concentração, né, que já estão sendo chamados de Gulag ali em Brasília. Mas já que a gente está falando de inteligência aqui, né, acho muito importante a gente notar, olha só, o GSI, tá? Ele dispensou reforço. Isso é importante. Horas, não foi dias, foi horas antes do que aconteceu neste domingo. Quer dizer, o GSI estava vendo um monte de gente, porque aquilo ali não aconteceu em 2 segundos. Ele viu aquele monte de gente chegando e falou, gente, olha...
Andaram 7 quilômetros. 7 quilômetros. Acho que dá para ver uma 4 mil pessoas. 4 mil pessoas andando 7 quilômetros, acho que dá para ver. Você fala assim, olha, já que tá Sobretudo vendo... na esplanada dos ministérios, acho que todos nós aqui conhecemos Você olha pra frente, quem você tá vê nos o- assistindo também, né? Aquelas vias largas. Você vê 8 quilômetros para frente, assim. E a Lula fala assim, não, vamos abdicar da proteção aqui, tá? Além disso, a BIM estava produzindo relatórios diários, tá? Sobre os riscos de vandalismo nas manifestações e também emitiu um alerta horas antes. Então, neste cenário, o senhor acabou... que eu quero pegar o começo da sua fala aí, que é o caos, né? Ou seja, as pessoas estão querendo trabalhar o caos. É plausível, por exemplo, assim, dá pra gente supor que autoridades como, por exemplo, o senhor Flávio Dino ou o próprio senhor presidente Lula da Silva tenham agido por omissão? Eu acho que isso cabe uma investigação e, assim, um caso como esse é plausível para impeachment já imediato. Enquanto o general lei. responde, Tá na lei. vamos mostrar, inclusive, essa informação que o Flávio trouxe, né, vamos dar o crédito. O jornal O Estado de São Paulo de hoje, é a manchete, nós temos a imagem, está aí na sua tela. GSI dispensou reforço de guarda no Planalto horas antes da invasão. Está dado crédito ao jornal O Estado de São Paulo, general. Eu diria, concluindo o meu raciocínio anterior, que hoje o papel da esquerda, considerando que a ideologia se mostrou falida no mundo, é o poder. A dinâmica toda da esquerda é o poder. É luta pelo poder. Essa que é a verdade pura e simples. E se locupletar das benesses do poder. Bom, mas na questão específica, Ida, eu diria o seguinte, não é possível ingressar aquela turba sem que haja conivência de pessoas de dentro das instalações, porque o sistema de segurança não permitiria. E outra coisa, com base nas imagens que foram colocadas, foram filmadas pelas câmeras internas do Palácio do Planalto, antes de haver a invasão por extremistas de direita, já havia extremistas infiltrados quebrando as instalações internas. Isso tem prova dentro dos vídeos filmados pelas câmeras do Palácio do Planalto. Ou seja, se não houve conivência, houve conluio e houve participação. Eu me arrisco até a invocar a hipótese de que os próprios grupos extremistas que entraram, de direita que entraram lá, estavam infiltrados e talvez liderados por agitadores profissionais, black blocs. Aí, nesse sentido, você vai ver, por exemplo, o que está se publicando na imprensa americana, que foi replicado aqui por aquele blog, o Sputnik Brasil, por exemplo. Russo, né? Não Da é? inteligência russa. Sim, mas americano, a matéria É da Fox. é um É da escritor Fox? É da americano, Fox? É a Fox. Bob Edward, esqueço do nome dele agora. Tudo bem. A versão é que houve também participação de serviços de inteligência interessados nessa meta de fazer com que a imagem psicológica fosse semelhante A do Capitólio. à do Capitólio. Isso aí é uma coisa só, a gente precisa deixar bem claro, isso é uma coisa que precisa ser investigada, tá? Nós temos a produção de que pode já separar os vídeos que a gente tem. Eu quero mostrar aqui, desculpa fazer um jabá de mim mesmo, né? Mas no meu O livro... Flávio não é porque- cabotino, então eu posso testemunhar a favor dele, ele não faz isso. Mas meu livro, foi um livro meio longo, tá? Que eu peguei reportagem por reportagem, todas as reportagens de todos os portais da época. Meu livro Por Trás da Máscara, né? Dos Black Blocs ao passe livre, as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. Primeiro lugar que você sempre teve um super esquema de inteligência ali. A gente precisa lembrar que nesta época desse livro, tá vendo? Ó, ônibus queimado, a gente não viu isso em Brasília, tá? Não sei dia como é que foi na 12. Fox. Só no dia 12, dia exato, só no 12. dia 12, exatamente.
Na Suíça, por exemplo, né, na revista Die Welt Woche, já mostraram assim, olha, eu acho estranho quando, o judiciário, a mídia brasileira chamam isso aí de terrorismo, sendo que você não vê nada pegando fogo. No Capitólio você viu de longe, assim, Black Lives Matter, cidades pegando fogo, né, centros de cidades ali pelo menos pegando fogo constantemente. Isso aqui foi a capa do meu livro, eu quis destacar isso. E tem inteligência ali para você fazer esse tipo de coisa, ou seja, você teve preparação de anos e anos, eu estou pegando os documentos ali também, os documentos da esquerda, um por um, mostrando por que eles tinham feito daquela forma, por que eles escolheram aquela pauta, por que eles foram, por exemplo, para o Itamaraty, que é uma coisa que ninguém lembra, por que você vai, está o Ministério da Justiça na sua frente, você está manifestando por causa de 20 centavos de preço de ônibus, você vai para o Itamaraty, por que isso, né? Aqui no meu livro eu estou explicando justamente porque Itamaraty é protegido pelas Forças Armadas e não pela Polícia Normal. Mas eu quero comentar tudo isso porque as imagens que o general estão comentando, não sei se a nossa produção já tem, mostram que, na verdade, boa parte da direita, estão aí, estava pedindo para não quebrar. Acho que tem um áudio aí, né? Exatamente o que eles estão dizendo, não quebra. Né? Essas imagens são impressionantes. Não vi isso na mídia. Eu acho que deveria ter sido noticiado. Inclusive, legalmente, essas pessoas que estão gritando não quebra, elas não podem ser tipificadas em nenhum dos crimes que estão dizendo que elas cometeram, né? E parar em campo de concentração. É uma Agora, coisa... para fazer justiça... Uma anomia, como o militar gosta de chamar. É uma disfunção. Agora, se você... Perdi o fio da meada, porque... Perdão. Porque da anomia aí. Depois eu me lembro. Certo. Não, o que a gente queria, o que a gente está querendo... Sim. É o seguinte, para fazer justiça, a notícia do Estadão, Estado de São Paulo, eu diria o seguinte, que alguns momentos antes, o GSI aceitou a sugestão do comando do BGP, o Batalhão da Guarda Presidencial, para reforçar a guarda. Então, realmente ele não aceitou naquelas horas que você falou. Mas alguns momentos antes, quando não precisava mais, ele aceitou. Certo? Então, aí que... Para fazer justiça, complementar. É estranha, né? Tipo, aceitar na última hora, então não precisamos aqui. E outra coisa, aquilo ali sempre foi em cabo das Forças Armadas. General. E apareceu PM, então. que não foi acionada pelas Forças Armadas. E houve uma briga, exatamente. Briga de Aquilo força. foi programado. Briga de forças em algum momento ali. Foi programado. A presença de PM no local não era prevista. Aliás, Alguém chamou. E o comandante foi preso. O comandante foi... Parece coisa de filme americano. Precisa sempre de bodes expiatórios para justificar a disfuncionalidade. Agora, general, eu vejo com alguma preocupação essa montagem dentro da estrutura do Executivo, né, ali debaixo do guarda-chuva da Advocacia Geral da União, por exemplo, de novos órgãos, né, de combate à desinformação. Esse é o rótulo que eles dão, mas que tem poder de quebra de sigilo, de investigação. Sem dúvida nenhuma, vão funcionar quase que como uma agência de inteligência paralela. Não sei se chegaremos a ter um DGI cubano, uma Stasi, uma KGB, mas uma guilhotina, como diz a Fabi, mas de alguma forma eu vejo com alguma preocupação a formação dessas agências de inteligência de combate à desinformação. Como é que o senhor está vendo tudo isso acontecer nesse governo, nesses 11 dias de governo? A minha visão parece com a sua. Eu invoco a experiência da NKVD, Sim. que depois evoluiu, depois da morte de Stalin, evoluiu para o KGB, que ganhou inclusive mais poder ainda, porque funcionava como se fosse um Ministério do Interior com plenos poderes ali. Então, essa é a tendência das esquerdas. Esse é o know-how esquerdista. Ou seja, tudo que está classificando os adversários está sendo praticado pelo governo. Então, nós, brasileiros, precisamos acordar para essa realidade. Não é possível concordar
com o confinamento em massa de brasileiros em campo de concentração. É revoltante e não é possível. Eu garanto que 90% da população se posiciona contra isso daí. A reação, se esse estado de coisas persistir, será deplorável. Nós estamos num momento de cerceamento de liberdade de expressão no Brasil. Isso é uma aberração. Importante lembrar isso também. Que liberdade de imprensa, que é liberdade uma de garantia imprensa. constitucional. Sim, veja Temos só, uma imprensa... exercício da advocacia. Uma imprensa jacobina na sua Inciso grande 4º parte. do artigo 5º da Constituição Federal. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O que foi feito disso aí? É livre a manifestação do pensamento, Exceto. sendo vedado o anonimato. Desde que explícito, como eu estou fazendo aqui, eu sou livre. Em tese. Uma garantia, cláusula pétrea. Em tese também, general, Né? com todo respeito. A gente às vezes Dentro da lei, tenta levar se com a lei certo estiver humor em vigor, uma é situação isso, para né? lá de preocupante, Esdrúxula. né? De esdrúxula, mas a gente tenta levar com certo humor. E aí não sei, minha cara Fabi, se o ordenamento jurídico, se o direito não vai passar, não terá que passar por uma reanálise daqui a algum tempo, depois de tudo isso que está acontecendo no Brasil. Ele já está passando, né? Já está acontecendo. Falam tanto de reformas. A reforma é real. Já, quando você tira alguns direitos consolidados, que nem cláusula pétrea que dita, que você não tem mais a garantia, e quando você diz, por exemplo, vou dar o exemplo dos advogados, porque desse eu posso dar bem, que não tinha acesso aos processos, agora esse comandante que está preso, o advogado está reclamando do quê? Que ele não teve acesso aos autos. Como que você vai defender seu cliente? Isso é uma prerrogativa da democracia. Então, antes de nos colocar os adjetivos cuistas, precisam entender que sem lei, e aí o general pode dizer muito bem, qualquer governo, qualquer força vai temer, que é o poder das massas e a anarquia. Ninguém quer anarquia. Então a luta é para a volta da normalidade, inclusive jurídica. O doutor Ives Gandra Martins, numa entrevista ontem ao Oeste Sem Filtro, ele disse assim, olha, a perdurar tudo que a gente está acompanhando, né, talvez vocês vão ter que entrevistar daqui para frente penalistas e não constitucionalistas. Verdade. Infelizmente é verdade. Se é que nós vamos conseguir, né? Este é o grande Tudo problema. bem, Flávio, então vamos lá, vai para a gente já ir encaminhando. Não, eu quero fazer assim como uma última pergunta aqui ao general, aproveitando, porque assim, eu sei que o senhor tem muitas críticas também a um discurso corrente que correu nos últimos anos aqui no Brasil, de as Forças Armadas tomarem... as Forças Armadas precisam tomar o poder, né? Invocar um 142 e tomar o poder. E o senhor já teceu muitas críticas a isso como um apequenamento da sociedade civil. Ou seja, a sociedade civil que precisava tomar um pouco as rédeas do que está acontecendo. Eu queria que o senhor comentasse, então, sobre este papel, na verdade, essa visão, né, que o brasileiro tem das Forças Armadas como se fosse assim, uma entidade à parte do Estado que precisa tomar o Estado de vez em quando. É exatamente isso. Eu tenho exatamente esse sentimento. Se as coisas se inverteram dessa forma, você pune antes de averiguar, e sem acesso ao direito sagrado de defesa. Então, primeiro punir, para depois averiguar, é uma inversão total do processo. Não queira ninguém me justificar o que está ocorrendo aí. Sim, não é uma justificativa. E se isso daí ocorre numa frequência maior, infelizmente, eu que sempre achei que, como a disciplina, o cumprimento da lei devem ser fundamentais. Se a lei está sendo violada, nós temos que apelar para o direito da força, já que a força do direito não está funcionando. Muito bem, então vamos lá mostrar mais uma vez, aqui já partindo para o nosso encerramento, a capa da Revista Oeste, que está pronta para você que é nosso assinante, mudando de mais pesada, nossa. regime. O texto assinado por José Roberto Guzzo. Essa imagem, eu repito, é
ali do ginásio da Polícia Federal, logo depois dos atos de domingo, mais ou menos 1.200 pessoas, nem o número ao certo a gente não sabe, e muitas delas sequer tiveram a conduta individualizada e saíram de lá com uma nota de culpa assinada. Ou foram para a penitenciária. E um grupo grande também foi levado para a penitenciária da Papuda ou para a Colmeia, no caso das mulheres, a feminina. Lembrando que por lá, nesse ginásio, também passaram crianças que estavam com seus pais, acabaram sendo levados para lá, depois alguns recolhidos pelo Conselho Tutelar, outros por familiares. Muitos idosos passaram mal, precisaram ter atendimento médico. Enfim, todos os detalhes você acompanha não só no artigo de José Roberto Guzzo, como no amplo conteúdo sobre tudo que aconteceu desde domingo até amanhã bem cedinho, quando a Revista Oeste estiver disponível para você que é nosso assinante. O QR Code está aí do lado, para você que quiser apoiar o nosso jornalismo independente. Eu sempre afirmo que a Revista Oeste não aceita nenhum tipo de recurso público, de partido político, de governo, não é ligada a nenhum tipo de político. Nós estamos aqui por conta da sua assinatura, do seu apoio ao nosso jornalismo independente. General Maynard Santa Rosa, foi um prazer. Mais uma vez, muito obrigado pela aula aqui de história, sobretudo. E meus parabéns pela sua trajetória. Muito obrigado pela oportunidade. Pelo menos aqui eu posso defender as minhas posições, as minhas opiniões, usar o que a Constituição me garante. Então, muito obrigado e espero que o nosso país ultrapasse essa transição o mais rápido possível.